Você, mamãe que é católica e está amamentando e precisa espaçar uma gestação sem fazer uso de anticoncepcionais e não sabe como, pois o seu lugar é aqui. Eu me chamo Joana Dark e eu ajudo mães católicas a não engravidarem na fase da amamentação, sem fazer o uso de anticoncepcionais, porque a gente sabe que é pecado grave. E além de ser pecado grave, a gente vai estar afetando diretamente a nossa saúde, né? Fazendo uso de pílulas, fazendo uso de substâncias nocivas à nossa saúde e possivelmente também à saúde do nosso bebê, porque as substâncias, né, dos anticoncepcionais podem passar pelo leite materno e assim os nossos bebês amamentarem, na amamentação, ingerirem, né, também essas substâncias nocivas. Então, se é nocivo para a gente, imagine também para o organismo de um bebê. Então, primeiramente, que é pecado grave, e segundo, para não afetar a nossa saúde, então a gente não toma anticoncepcional, não fica escravo dessas pílulas, de tudo que o homem inventou, e vamos usar o nosso corpo natural, né, de forma natural, a forma que Deus nos deixou para a gente identificar então o período fértil. Por quê? Se a gente quer espaçar uma gestação no período da amamentação sem fazer uso de anticoncepcionais, então só existe uma alternativa: nós reconhecermos o nosso período fértil. E para quem pensou aí em camisinha e em coito interrompido, também é pecado grave, tá? Então, não são essas alternativas que eu estou falando. Eu estou falando da mulher ser livre, da mulher reconhecer o seu corpo, o seu período fértil e assim espaçar a gestação. Porque a gente sabe que a mulher reconhecendo o seu período fértil, então não tem relação nesse período, então não vai ter uma possível gestação, né? Porque no período fértil, o período fértil é o único período em que o óvulo é liberado para possível fecundação e assim para uma possível gestação. Então, identificando o período fértil, então a gente consegue matar a charada, certo? E é para isso que eu estou aqui nesse vídeo, para ajudar você a identificar o retorno da fertilidade na fase da amamentação. Então, identifica o retorno da fertilidade na fase da amamentação e pronto, matou a charada, tá? Sem fazer uso de anticoncepcionais. Olha só que graça. Não pecar e não se contaminar com esses venenos aí que o homem inventa e quer nos colocar como prisioneiras, né, à mercê aí do mercado, né, do consumismo, né? Então, vamos nos libertar, vamos ser livres e assim fazer a vontade de Deus ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Olha só. O que acontece? Você aí, né, na fase da amamentação, você que já conversou com seu esposo e tem os motivos para espaçar a gestação, então vocês vão precisar espaçar a gestação, seja qual for o motivo, é o motivo de vocês, né? E assim vocês vão, então, reconhecer, no caso, a mulher vai reconhecer o seu período fértil e conversado com seu esposo, então vocês vão conseguir espaçar a gestação, tá? Seja a fase da amamentação inicial que você esteja aí, seja a fase da amamentação, né, mais um pouco mais, vamos dizer assim, com uma idade mais avançada do bebê, né? Vamos lá, né? Vamos dizer aí que, né, seu bebê esteja aí já com 1 ano, né? Passou de 1 ano, ou está ali no comecinho da idade, dias de nascido, poucos meses de nascido, os 6 meses exclusivamente da amamentação, seja qual for a idade, né? Então, até reforço aqui que se você não fez uso, não está fazendo uso de anticoncepcionais, está aí no comecinho da amamentação, né? Está aí no puerpério, né? Sem ter relação e não quer voltar a usar anticoncepcional. Que bom que você está aqui nesse vídeo,
né, que você caiu nesse vídeo para você entender de uma vez por todas que não é o método mais coerente para nós mulheres usarmos anticoncepcionais, né? E para você que está aí numa fase mais avançada da amamentação e já está fazendo uso de anticoncepcionais, sabendo que é pecado ou não, é bom você saber que você tem como se libertar, tá bom? Você tem como se libertar desse pecado e desses venenos, tá? Então, vamos ao que interessa. Eu sei que a gente pode ter muito medo de engravidar logo assim que a gente tem um bebê, né? A maioria, né, das mulheres não querem ter uma nova gestação, né? Porque, primeiramente, quando é mãe de primeira viagem, como é o meu caso, nossa, é muita coisa nova para se adaptar a tudo. E até as mães que já têm outros filhos que estão aí na fase da amamentação, mas que não querem ter uma nova gestação agora. Então, a gente precisa conhecer o nosso corpo para colocar realmente em prática o que Deus nos deixou, certo? Que é as substâncias naturais do nosso corpo, né? O que o nosso corpo produz naturalmente, que vai nos fornecer essa informação valiosíssima do retorno da fertilidade, tá? E olha só, para você que está pensando que toda relação vai haver gestação, não vai, tá? Primeiramente, que na fase da amamentação, nós temos um período maior de infertilidade, certo? E algumas até acreditam que não consegue engravidar na fase da amamentação. Tudo bem, não consegue em determinado período. E para algumas mulheres, tá? Por exemplo, tem mulheres que amamentam ali exclusivamente os 6 primeiros meses, certo? Sem voltar ao ciclo, tudo bem, sem voltar ao ciclo. E tudo bem, e realmente pode não conseguir engravidar porque a fertilidade pode não conseguir retornar rapidamente, tá? Como é meu caso. Minha filha tem 1 ano e 5 meses e meu ciclo ainda não retornou, certo? Meu ciclo ainda não retornou. Apesar de eu ter tido sinais de possível fertilidade, mas meu ciclo não voltou ainda, certo? Então, minha filha tem 1 ano e 5 meses, mas eu conheço casos de, após o puerpério, o ciclo retorna. 2 meses depois ali de nascido o bebê tá ali completando 1 mês, o ciclo da mulher já volta. E assim, né, possivelmente, aí é mais, como é que eu posso dizer, mais provável aí de acontecer uma gestação, né? Retornando o ciclo, sem reconhecer a fertilidade, é sim muito possível acontecer uma gestação. Porque antes de voltar ao ciclo, a gente tem o período fértil, tá? Ou seja, na fase da amamentação, antes da mulher menstruar, tem o retorno da fertilidade. Uns 15 dias antes, enfim, antes de voltar à menstruação, tem o período fértil. E é justamente nesse período fértil que ocorre a liberação do óvulo para que ocorra a fecundação. Por isso que algumas mulheres engravidam na fase da amamentação achando que não engravidam, achando que não é para engravidar, mas engravidam porque não conseguem reconhecer a fertilidade, né? E assim, acho que tá amamentando exclusivamente, não vai engravidar, mas engravida. Mas isso acontece de mulher para mulher, de organismo para organismo. Isso é individual, né? Assim como eu conheço mulheres que retornaram o ciclo, sei lá, 1 mês depois do parto, né? Após o sangramento do parto, né? Após o sangramento do parto, seja normal, cesariana, né? Acontece, passa alguns dias, pronto, aí volta o ciclo, né? Então, e já tem mulheres que demoram mais, como eu já falei, então varia muito, né? Mas eu tô aqui para ajudar a identificar, independente da fase da amamentação que você estiver passando, seja no começo, seja no meio, né?
seja no fim da amamentação, que fim? Se você for seguir pelo Ministério da Saúde, né, pela OMS, Ministério da Saúde, eles recomendam amamentar aí até 2 anos, né? Tem mulheres que passam de 2 anos, né? Ah, Jona, então é para espaçar a gestação esse tempo todo? Não. O motivo é você com seu esposo. Eu só tô falando que eu vou ajudar você a identificar o retorno da fertilidade no período que você estiver amamentando, certo? Principalmente para você que não tem o ciclo retornado cedinho, né? Porque quando o ciclo retorna é bem mais fácil de identificar, né? Quando o ciclo retorna é muito fácil identificar o período fértil. Mas quando o ciclo não retorna, dificulta um pouco mais, né? Porque na fase da amamentação, o que é que nós temos? A alta prolactina, que é o hormônio, a substância de produção do leite, né? E baixo estrogênio, que é o hormônio da fertilidade, vamos dizer assim. Então, é uma variação de substâncias que acontece no período da amamentação que vai ocasionar ou não esse retorno da fertilidade. E essa alta prolactina, ela, que é o que inibe justamente a fertilidade, ela pode variar constantemente ao longo da amamentação. Isso vai depender, né, de alguns fatores. Por exemplo, né, a quantidade de vezes que você amamenta ao longo do dia. Isso já influencia, a intensidade, né? Já influencia. Então, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso já, quando eu estiver falando, né, um pouco mais especificamente de como identificar esse retorno, ok? Então, o que eu quero dizer aqui para você é que para vocês que precisam espaçar a gestação, então é importante que a mulher reconheça o período fértil, né? E lembrando que para as mulheres que já estão fazendo uso de anticoncepcionais, não consegue identificar o período fértil, ok? Então precisa largar a pílula para reconhecer o período fértil, tá? E vamos lá. Por que então que eu estou, no caso assim, por que eu estou aqui, né, falando para você que identificar o período fértil é importante, que é pecado grave, porque assim como eu descobri, né, o pecado grave que eu estava cometendo ao uso de anticoncepcionais, né, ao usar anticoncepcionais, eu estava também prejudicando minha saúde, né, porque a gente sabe, por exemplo, usar anticoncepcionais baixa a libido, né, causa aí uma série de problemas a curto e longo prazo, como trombose, enxaquecas, alteração de humor, alteração de peso, enfim. Se a gente for relatar aqui, é uma lista sem fim, né? Que os anticoncepcionais, de forma geral, podem causar na saúde da mulher. Além de que pode inibir também a produção do leite na amamentação, ou seja, até o bebê pode ser afetado com o uso desses venenos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso também, né? É salvar o nosso corpo e a nossa alma, ao mesmo tempo nos livrando dessas pílulas, né? Dessas substâncias sintéticas que querem nos empurrar aí, né? Que o mercado quer nos empurrar, certo? E outra coisa também que eu quero lhe dizer é que as relações que você tem com seu esposo, nem toda relação vai haver fecundação, né? Até porque, né, em contrapartida, vamos lá, em contrapartida, gente, quando a mulher tem o período fértil dura aí em torno, né, geralmente, em torno de 5 dias. Então, e a fase da amamentação é o período que a mulher tem maior de infertilidade, né? Para aquelas que não retornou o ciclo, claro. Para as que retornou o ciclo volta ao normal, regularmente, né? Tem todo o ciclo ali, né? Da menstruação, né? Da fase folicular, enfim. Então, tem todo aquele, o ciclo, tem o ciclo regular de volta, né? Mas para quem não voltou o ciclo, que é um pouco mais dificultoso
né, tem um pouco mais de dificuldade de identificar a fase do período fértil, então, no caso, a gente precisa saber o que é o período infértil e o que é o período fértil. E o período fértil, quando retornar, ele vai ser muito curto, no caso, em torno aí de 5 dias, que é justamente o período em que vai haver a liberação do óvulo. E, gente, vamos pensar aqui comigo. O corpo da mulher libera um óvulo, certo? E vocês acham que é muito fácil engravidar assim? Vocês acham que é tão fácil engravidar assim? Se a mulher só tem 5 dias, mais ou menos, aí de período fértil, um óvulo é liberado. E vocês acham mesmo que qualquer relação que você tenha com seu esposo, você vai engravidar? A não ser que, né, assim, você tenha relação no período fértil sem saber que seja no período fértil. Mas se você identificar, não tem como você engravidar que não seja no período fértil. Não tem como, certo? Né? Deus colocou na gente, né, em nós mulheres, que o nosso corpo vive fases. E a fase do período fértil é onde ocorre a fecundação, porque tem a liberação do óvulo apenas nessa fase, apenas no período fértil, certo? E é uma fase tão curta, gente, pra a gente pensar que toda relação que vai ter gestação. E olha só quantas mulheres se contaminam aí, né, com os anticoncepcionais, achando que toda relação vai ter fecundação, sendo que só um óvulo é liberado. Né? E esse óvulo pode, né, durar aí 72 horas no organismo da mulher, vamos dizer assim, né? No período fértil, se vamos supor, o período fértil são 5 dias. O óvulo é liberado no, vamos dizer assim, no terceiro dia, que a gente chama de dia ápice. Ele sobrevive, ó, vamos contar aí, mais 2 dias. Então, gente, olha só a probabilidade que você tem de engravidar. Pequena é muito baixa. Para você se contaminar o mês inteiro com anticoncepcional, gente, isso não existe. Não existe mesmo. Então, eu quero trazer para você nesse vídeo liberdade. Seja livre, né? Conheça o seu corpo. E assim você vai colocar, não dizem por aí, seu corpo, suas regras? Pois eu falo aqui, seu corpo, suas regras, vamos dizer assim, né? Que você vai conhecer a sua liberdade de uma vez por todas, se libertando aí dessas substâncias nocivas à sua saúde, né? Isso que eu chamo de liberdade, isso que eu chamo de empoderamento feminino, tá? Usando o que Deus nos deixou naturalmente. Então, Deus já... Gente, não tem nada que o homem faça que Deus não faça melhor, né? Então, Deus nos deixou tudo naturalmente. E é com esse natural que eu quero ensinar para você como você reconhecer, então, esse período, tá? Então, eu vou passar aqui para você, né, de forma até resumida, mas espero que você consiga entender, né, que você, com o seu corpo, consegue fazer tudo, tá? E identificar o período fértil na fase da amamentação é simples, é muito simples. Olha só, uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem, né? Poucas mulheres sabem disso, né? Infelizmente, que nós podemos fazer isso nos libertando, né, do pecado grave, certo? E eu tô trazendo aqui para você porque quando eu usava o anticoncepcional e descobri o pecado grave, eu quis me libertar. E aí eu fui estudar. E quando eu estudei, né, que os métodos naturais, especificamente o método de ovulação deles, porque existem outros métodos naturais, tá?
mas o que eu estudei, que eu aplico, é o método de ovulação Billings, ok? Então, eu estudei ele no puerpério. Eu lembro que minha filha no carrinho do lado, dormindo, e eu estudando ali, né? E quando eu terminei o puerpério, que eu coloquei em prática o método, então, gente, é libertador, tá? Por isso que eu vou ensinar aqui pra vocês. Eu até separei uma anotação aqui pra ficar até melhor de vocês conseguirem visualizar. Então, o que eu vou falar aqui pra vocês é o método de ovulação Billings, certo? Que resumidamente ele se baseia na observação do muco cervical e da sensação da vulva. Então, nós podemos sentir a vulva sem fazer o toque na genitália e nós podemos observar o muco cervical na nossa roupa íntima, na calcinha, tá? Então, apenas com isso a gente consegue identificar o período fértil. E na fase da amamentação, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o que a gente chama de padrão básico de infertilidade, que é o PBI. Né? Então, esse padrão básico de infertilidade é um período que é bem longo na fase da amamentação, né? Então, ele é bem longo. Por que é padrão? Porque ele se repete. Por que é básico? Porque ele é muito simples, né? Então, esse padrão básico de infertilidade, a gente consegue identificar quando, por exemplo, nós sentimos a sensação seca ou úmida, né, na nossa vulva. Como que a gente pode sentir sem tocar? Acredito que cada mulher consiga parar, né? Quando você consegue parar e você consegue ali sentir que a sua vulva está seca, né? Ou que está molhada, ou se está úmida, ou, né? Ou se está mais lubrificada. Né? Se você sentia isso antes da amamentação, por exemplo, se você não fazia uso de anticoncepcional, tá? Sei lá, para os casais que não faziam uso de anticoncepcional, mas faziam uso de camisinha, por exemplo, né? Talvez a mulher conseguisse identificar, tá? Então, essa sensação úmida, seca, molhada, são as sensações que a gente pode ter na vulva. E na fase da amamentação, esse padrão básico de infertilidade, geralmente você vai se sentir seca ou úmida, tá? São os mais básicos que a gente pode sentir aí. E o muco, se houver, né, no PBI, a gente vai observar a aparência do muco. Por que se houver? Porque pode haver PBI sem muco, sem presença de muco. Mas se houver a presença do muco, você vai observar. Você vai observar a consistência, a cor do muco, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de mim, tá? Quando terminou o sangramento, né? E aí terminou o puerpério, sangramento, tudo. Então eu vou começar a aplicar o método. A aplicação do método, ela requer o seguinte: após o puerpério, ou seja, 45 dias ali do puerpério, porque eu tive uma cesárea, então eu fiquei 45 dias de repouso no puerpério, e após esses 45 dias, então a gente começa a aplicar o método anotando 15 dias no gráfico. Esse gráfico, você pode ter o gráfico em papel, né? Se você tiver a curiosidade, por exemplo, você pode olhar aí, né, na internet como que é o gráfico do método Billings, ou até um aplicativo você pode anotar, certo? Então, você anota aí 15 dias de abstinência, que são esses 15 dias que vai dizer para você o que está acontecendo ali no seu corpo, né? Se tem muco, se não tem, se você está se sentindo seca, úmida, enfim. E aí você anota nesses 15 dias em abstinência sexual.
certo? Aí após esses 15 dias, né, então você já pode conversar com sua instrutora para saber, né, se já tem ali algum padrão, né, definido, né, ou seja, algum PBI definido. Por quê? Porque pode existir na fase da amamentação o PBI combinado, né? Às vezes você pode estar seca, depois você pode estar úmida, depois você pode se sentir seca novamente. E assim a gente chama de PBI combinado. Então, quando não é combinado, é quando você só se sente você tem uma sensação só, por exemplo, seca, 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 sempre, tá? Ou úmida, 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 úmida. Mas quando você tem, por exemplo, os dois, tá? Tô dando o exemplo dessas duas sensações, tá? Seca, úmida, né? Você passa, sei lá, 5 dias seca, 5 dias úmida, né? Vamos supor. Então, você tem aí um PBI combinado, tá? E o muco, se houver, como eu disse, você pode ver a consistência do muco, se é cremoso, né? A cor do muco, a quantidade do muco, né? Porque esse muco, o que acontece? Vamos lá. Acredito que você já tenha visto na sua roupa íntima, né? Algum tipo de muco desse. Algum muco que seja pegajoso, né? Com pouca quantidade, parecendo um creme ali, até na coloração um pouco mais, né, amarelado, né? Então, você vai dar a sensação e a aparência do muco da forma que você vê na sua roupa íntima, certo? E isso é de cada mulher. Então, diariamente você vai observar a sensação e o muco, né, se houver, e anotar diariamente. Então, aí você vai observar um PBI, certo? Então, no meu caso, né, como eu disse, por exemplo, no meu caso, eu anotei os 15 dias da abstinência após o puerpério e aí continuei anotando. E aí eu percebi que eu tinha um PBI, eu tive um PBI combinado. Primeiro eu estava seca, sem muco. E aí eu fiquei alguns dias seca, sem muco, né? E depois mudou para úmida com um muco transparente. Eu dei assim, o nome de muco úmida transparente, mas em pequena quantidade. E esse transparente que vinha, ele me remetia ao muco antes de eu me casar, né? Antes de eu começar a ter relação, eu percebia que esse muco era igual, só que em bem menor quantidade. Ou seja, o que me confundiu no começo, que pode ser o que pode confundir até você, que possa ser que esteja conhecendo já o método ou tenha medo de aplicar, né? Se não conheceu, sabe que existe, mas tem medo de aplicar, tem medo, enfim. Então, confiar, sabe, gente? É confiar. Então, eu lembro que no comecinho, né, aplicando o método, e aí quando veio, depois da sensação seca, sem muco, veio esse úmida com esse muco transparente. Aí eu, nossa, eu tô fértil, já tô fértil. Só que assim, no começo a gente acha que é fertilidade. Por quê? Eu achei que fosse fertilidade porque qualquer muco que eu visse, eu achava que era transparente, eu achava que era fertilidade. Porque quando eu era solteira, eu via esse muco transparente e eu lembro que era de fertilidade, tá? Mesmo sem conhecer o método. Mas eu sabia que era de fertilidade. Só que a quantidade era a mínima possível, não era uma quantidade, né, maior, era uma quantidade mínima possível na amamentação. Aí, com a minha instrutora, então eu consegui identificar o quê? Que eu tinha um PBI combinado, seca, sem muco e úmida com muco transparente, certo? E aí, às vezes eu vinha até me sentir seca, com um muco transparente. Aparecia esse muco transparente, só que muito pouca a quantidade, bem pouca a quantidade.
Então, resumindo, o PBI é um padrão que você vai identificar, né, de sensação e de muco, certo? No caso, você vai sentir e ver. Esse é basicamente isso, sentir e ver. E essa questão de ver é ver se tem um muco ou não na roupa íntima. Então, esse é o PBI, que você vai estar infértil, certo? Então, portanto, você vai poder ter relação nesse PBI, tá? Agora, se o PBI for alterado, ou seja, você está ali, vou até falar o meu exemplo. Então, eu estava ali no úmida com muco transparente, só que aquela quantidade bem pequena. E aí, no dia seguinte, eu observo que eu tô úmida, mas esse muco aumenta a quantidade, né? Aumentando um pouco mais a quantidade. No dia seguinte, eu já me sinto molhada, e não mais úmida, e sim molhada. E a mulher consegue perceber sem tocar, tá, gente? Sem tocar na genitália. Então, você consegue perceber, tô seca, úmida, agora eu tô molhada. Ou seja, eu tô sentindo a calcinha mais molhada, que não é suor, mas é um molhado que vem da vulva, certo? E o muco aumentou a quantidade e mudou também a aparência. No caso, tá em quantidade maior, no meu caso, aquele muco transparente estava maior, uma quantidade maior, então eu já estava me sentindo molhada, lubrificada, né? Na verdade, eu me senti molhada, certo? Aí apresentou esse muco claro, elástico, certo? Ou seja, aquele muco que eu tinha, ele aumentou a quantidade. Mas eu ainda não estava me sentindo lubrificada, né? Assim, de molhada ou lubrificada, no caso, eu só me senti molhada poucas vezes, né? E um muco elástico, mas não tinha ainda a mesma quantidade e aparência que eu tinha no período fértil quando era solteira. Mas, como mudou o PBI, então eu fiquei em alerta. Por quê? Quando muda o PBI, então a gente possivelmente pode considerar ali um período fértil, tá? E você só vai conseguir confirmar se era ou não período fértil se a menstruação vier dias depois, tá? Então, se houver alteração do PBI, no caso, se você começa a se sentir molhada ou lubrificada, né? E aí a aparência do muco claro, elástico, lubrificante, né? E dias após esse período, você menstruar, aí você estava no período fértil. Por isso que tem que ser uma anotação diária no gráfico ou no aplicativo, diariamente, para você conseguir identificar realmente se é ou não. No meu caso, então não era período fértil, mas eu me senti molhada, eu vi o muco claro, elástico e em maior quantidade do que estava aparecendo, ou seja, mudou o meu PBI, mas não era período fértil, né? E isso, gente, aconteceu assim, várias vezes nesse período da amamentação, desde quando, como eu disse, eu comecei a amamentar, né? E desde o primeiro dia eu comecei a amamentar, certo? E eu tô com 1 ano e 5 meses ainda amamentando minha filha. E meu ciclo ainda não voltou. Então, todas as vezes que eu estava no PBI, esse PBI foi alterado, eu considerei ali um possível período fértil. Mas, até o momento, minha menstruação não voltou. Então, se não voltou, não era período fértil. Mas se eu estou querendo espaçar a gestação, então eu tenho que considerar uma possibilidade de fertilidade, tá? E é isso. Agora vamos lá. Então, por que, Joana, que você teve possivelmente esse período fértil? Vamos lá. Então, a fase da amamentação, ela varia, né? Está variando com várias substâncias, tá? De prolactina, como eu já disse, de estrogênio. Então, a prolactina está ali
produzindo leite e inibindo o hormônio da fertilidade. Então, o que acontece? O que pode alterar, então, o PBI, certo? A frequência e intensidade da amamentação, certo? Então, se a frequência diminuir, a intensidade for menor da amamentação, pode alterar o PBI porque a prolactina baixa, né? Quanto menos você amamentar, mais baixa a prolactina vai ser. E com isso, o hormônio da fertilidade vai ganhando aí mais espaço, tá? A idade do bebê também é um fator que pode alterar o PBI. Então, no começo, vamos dizer, ali nos 6 primeiros meses, e olha que eu comecei a dar fórmula, no terceiro mês eu já comecei a dar fórmula para minha filha, eu precisei dar fórmula, combinada com leite materno. E aí, eu observei ainda o meu PBI, né? Só que aí eu percebi justamente que esses possíveis períodos fértil, então, é justamente porque após os 6 meses, esses possíveis períodos fértil, eles começaram a aparecer mais presentemente após os 6 meses, porque eu estava diminuindo as mamadas, ou seja, a frequência de mamadas e a idade do bebê estão totalmente relacionadas, né? Porque após os 6 meses, você vai introduzir a alimentação, né? Sólidos, né? A alimentação sólida e vai diminuir a quantidade de mamadas. Então, portanto, a prolactina vai baixar. E se a prolactina baixa, o estrogênio vai aumentar, tá? Que é o hormônio da fertilidade, que a gente diz assim, hormônio da fertilidade, tá? Então, a idade do bebê está totalmente relacionada aí com o período da fertilidade, com o retorno da fertilidade, porque à medida que a criança vai ficando mais, com a idade mais avançada, né? Então, vai diminuindo as mamadas, possivelmente, e com isso a prolactina vai baixando. E também um fator são as variações individuais, ou seja, cada mulher pode ter aí o padrão básico de infertilidade alterado de organismo mesmo. Como eu disse, tem mulheres que retornam o período fértil ali logo após o puerpério, mas tem mulheres que demoram mais, né? Então, isso vai depender de mulher para mulher, tá? Tem mulheres que vão retornar após os 6 meses, quando diminuir a intensidade do leite materno, certo? Então, vai depender realmente de cada mulher, do organismo de cada mulher, tá? E, então, gente, o que tudo isso, né, pode nos ajudar? Quais os benefícios? Como eu já disse, né? Nós conhecemos o nosso corpo, nós paramos de pecar usando algo natural que Deus nos deu, certo? Então, perceber a mudança de PBI, né? Houve alteração de PBI, possivelmente período fértil. E, gente, isso é muito fácil. É muito fácil isso de identificar quando você para observar, né? Quando você para se observar, certo? Então, você vai beneficiar a sua alma livrando de pecado grave e também a sua saúde, se livrando aí de doenças, né, até futuras que o seu corpo poderia apresentar usando anticoncepcionais, tá? Então, de forma geral, era isso que eu tinha para falar aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessas informações. Claro que assim, eu resumi bastante, porque são muitas informações, mas eu quis resumir aqui, pelo menos para, se você ainda está fazendo uso de anticoncepcionais, está com medo de parar agora, né? Até entendo o seu medo, mas que vá gerando consciência aí para você, para o casal, que existe um caminho, o caminho é fácil e é o correto, né? Segundo a vontade de Deus, né? Que é a gente usar do nosso corpo para
ter aí, observar aí o nosso período fértil, certo? E assim espaçar a gestação conforme a necessidade de cada casal, de cada família, ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessas informações. Se você quiser saber mais sobre o método Billing, sobre como espaçar a gestação na fase da amamentação, é só você continuar aqui no meu perfil, né? Me siga aqui no Instagram, no meu canal do YouTube, e assim você vai ter mais informações para acrescentar aí nos seus conhecimentos, tá? Então, deixo um grande beijo para você, para sua família e até mais.